Noite a todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso da Associação Paulista de Medicina e Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, na nossa regional de São Paulo, e onde nós temos o grande prazer de poder contar com o professor Cláudio Cerneia, que vai nos brindar novamente com uma palestra e não uma aula, né? Sobre extensões de cirurgia nas neoplasias malignas da glândula parótida. Quando a maior extensão compensa o risco. Acho que dispensa muitas apresentações, mas eu faço questão de apresentar o professor. O professor Cláudio Cerneia é professor associado de cirurgia do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ex-presidente da nossa amada Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, diretor da International Federation of Head and Neck Oncologic Societies, a IFROS. Também é cirurgião de cabeça e pescoço do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. E mais do que isso, amigos de todos nós aqui, nós temos muita honra de poder contar com o professor Cláudio Cerneia. Muito obrigado por aceitar o convite. E as aulas do professor, elas são sempre magníficas e fantásticas. Eu já tive a oportunidade de ver essa aula uma vez, realmente é muito, muito interessante. Professor Cláudio, a palavra está com você. Muito obrigado do convite, viu? Por ter aceito. Obrigado, Emerson. Obrigado, querido Roberto Takimoto. Obrigado ao Dorival, que está numa reunião da diretoria da sociedade, por isso não pode estar aqui também. E eu queria estender meus agradecimentos à Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e também à Associação Paulista de Medicina. Sem mais delongas, né? Vamos compartilhar com vocês a nossa tela. E esse tema é um tema espinhoso, né? Um tema complicado, mas eu acho que é muito importante, particularmente para os nossos residentes, né? E eu não tenho conflito de interesse em relação a essa apresentação, e esse é o roteiro da nossa apresentação. Nós vamos fazer uma introdução, uma pequena introdução, a influência, isso é muito importante, né, principalmente para os nossos residentes, a influência da propedêutica no planejamento da extensão cirúrgica, os fatores prognósticos dos cânceres parotídeos. Eu vou me fixar mais nessa parte do nosso bate-papo, né, as decisões intraoperatórias sobre a extensão cirúrgica, congelação, como lidar com o nervo facial, né, um problema complicado, a influência das margens de ressecção e as indicações de esvaziamento eletivo, talvez o tema mais controverso, né? Eu vou, antes de acabar, falar um pouco sobre tumores benignos, peronomútil, né? Parecem benignos, mas infelizmente às vezes não tem esse comportamento, e os comentários finais, e nós teremos tempo depois, eu estarei à sua disposição, todos vocês, para debatermos. Então, os tumores das glândulas salivares maiores, e principalmente o câncer das glândulas salivares, está crescendo em frequência nos Estados Unidos. E isso, nota-se aqui um aumento de todos os tumores malignos, mas principalmente da glândula parótida mesmo, que é o mais frequente. Curiosamente, os tumores malignos das outras glândulas salivares maiores não têm crescido muito ao longo dos tempos. E isso vale não só para tumores muito pequenos, como também para tumores, vamos dizer, até 4 centímetros, mas não para tumores muito, muito grandes. Então, essa foi a conclusão desse estudo, mas a razão para isso permanece completamente obscura, né? Vamos falar um pouco sobre a propedêutica no planejamento da extensão cirúrgica. Todos nós sabemos, né? Eu sou um defensor de nós valorizarmos sempre os aspectos clínicos, né? Mas não podemos nos olvidar dos exames de imagem, principalmente a tomo. Eu vou me deter também com mais detalhes nas curvas de permeabilidade e difusão, que é o maior avanço na imagem das glândulas salivares maiores, particularmente da glândula parótida. Vamos falar um pouco sobre também aquele debate entre a punção com agulha fina, com exame citológico, versus a punção com uma cord needle biopsy, ou seja, com
a retirada de um cilindro com um exame histológico. Eu rendo aqui o meu tributo a um dos meus mestres mais queridos, o professor Ronald Spiro, que já está aposentado, ele está com 90 anos completados neste ano, em agosto, e está morando em Israel. Ele se mudou para Israel já há bastante tempo, mas ele é um dos autores mais importantes na história dos tumores malignos de parótida. Aqui está uma foto dele, em plena atividade no Memorial, quando estivemos lá em 1985, e esse trabalho dele é um trabalho importantíssimo, né? Um número enorme de tumores de glândula parótida malignos, né? Normalmente os tumores benignos são bem mais frequentes, mas o Memorial, até por ter um viés de encaminhamento, tinha uma incidência muito parecida, na verdade, né? Então esse é o perfil dos doentes atendidos lá, e ele já dizia nessa publicação, que já tem mais de 30 anos, que qualquer aumento de volume na região da parótida, antes na frente da orelha, até prova em contrário, tem que ser considerado um tumor, né? E pode ser um tumor maligno e mesmo assim ainda ser de crescimento lento, assintomático e assim por diante. Aliás, os tumores de baixa malignidade são, na verdade, muito mais frequentes, né? Já naquela época, nos primórdios da punção com agulha fina, ele chamava a atenção de que, sim, é importante nós termos esse diagnóstico citológico, porque, na verdade, pode afastar doenças não salivares, por exemplo, linfonodopatias inflamatórias, outros tipos de doenças benignas, né, que podem acometer as glândulas parótidas, né? Então, desde aquela época já ele recomendava isso. E naquela época, também no começo dos exames com imagem, a tomografia já era consagrada, mas a ressonância também estava engatinhando ainda, né? Ele chamava a atenção de que, principalmente em tumores móveis, tanto a tomo quanto a ressonância, na experiência do Memorial naquela época, não ajudava muito a distinguir entre tumores benignos e malignos, né? Esses são alguns casos com que eu tive a oportunidade de lidar na minha carreira. Então, esse paciente tinha um carcinoma mucoepidermoide, esse paciente tinha um enorme carcinoma adenoide cístico ulcerado. Esse senhor era um senhor muito humilde, que tinha uma lesão de crescimento rápido e já ulcerado, e ele sangrava, cada curativo que se trocava sangrava 300 a 400 ml, e foi feita uma verdadeira parotidectomia de urgência, muitos anos atrás. Esse paciente foi um dos poucos carcinomas hexadenoma pleomórficos que eu vi na minha carreira, é uma lesão muito rara. Um carcinoma de células acinares recidivado, e aqui um carcinoma indiferenciado com um crescimento muito, muito rápido. Um carcinoma de ducto salivar, que é considerado um câncer muito agressivo, né, de alta agressividade. E aqui já vai um lembrete. Os tumores em crianças e adolescentes são raros, tumores de parótida, claro, e eles, na sua maioria, eles são tumores malignos em crianças até 16 anos, ao contrário da eventualidade mais comum, que é os tumores em adultos, né, em adultos jovens e adultos mais idosos. 80% dos tumores de parótida sensulato são benignos. Aqui, em crianças pequenas, até prova em contrário, eles são malignos, e essa era uma menina que tinha um carcinoma mucoepidermoide de grau intermediário, com uma história relativamente longa, de alguns meses, não chegava a um ano, mas nessa faixa etária, até prova em contrário, é um câncer, né? Eu queria dar uma dica para vocês sobre essa obra. O professor Vincent van der Poorten, de Leuven, na Bélgica, ele é um estudioso, um apaixonado do estudo das glândulas salivares. Foi um dos pioneiros da cialoendoscopia também, e ele, nesse livro maravilhoso do Robert Witt, eu tenho o privilégio de ter escrito um capítulo nesse livro, o professor Van den Poorten publicou, propôs dois scores prognósticos. Um score prognóstico pré-operatório de tumores salivares, malignos salivares, que ele chamou de Prognostic Score 1, e um prognóstico pós-operatório, portanto, incluindo dados de anatomia patológica. É um capítulo desse livro, ele já publicou trabalhos sobre isso também. Nós não temos tempo de entrar em muitos detalhes, mas o grau discriminatório
desse prognóstico, desse score prognóstico, tanto no pré-operatório quanto do pós-operatório, e essa é a página, ele inclusive propôs um acesso aberto para que se fizesse esse score online, mas vejam que a discriminação das diversas categorias, tanto com score pré-operatório quanto com score pós-operatório, foi muito boa, né? Altamente significativa do ponto de vista estatístico, e ela talvez não seja tão difundida ainda nos dias de hoje, porque é muito nova, mas é algo que pode ajudar, principalmente aqueles colegas que não têm muita vivência com o câncer de parótida, a tomar as decisões terapêuticas mais adequadas. O professor Van der Porten também publicou esse trabalho já um pouco mais antigo, e nós vemos que aqui ele focalizava em avanços recentes em biologia molecular, né? E o que ele dizia que aqui pela primeira vez na literatura europeia houve a menção de que a ressonância magnética, apesar do enfoque ser em biologia molecular, que a ressonância magnética com um protocolo especial, nós vamos ver isso logo mais, era muito superior à tomografia computadorizada para tentar diferenciar, antes de qualquer tratamento, entre tumores benignos e tumores malignos. E ele certamente dizia que era importante também fazer a punção com agulha fina para complementar esse acesso, essa avaliação que esse protocolo de difusão, permeabilidade e perfusão da parótida, de tumores parotídeos, poderia fazer. Na verdade, em tumores do espaço parafaríngeo, onde essas avaliações com punção podem necessitar uma tomografia e não ultrassom para serem feitas, alguns radiologistas, inclusive os nossos radiologistas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Albert Einstein, consideram que uma curva típica de adenoma pleomórfico, na verdade, faz com que nós possamos prescindir de um diagnóstico citológico num espaço parafaríngeo. Esse é um trabalho excelente, que também é uma revisão, e exatamente sobre o tema do que nós estamos falando agora nessa parte da aula, né? As controvérsias na avaliação pré-operatória e nós vamos ver depois também no tratamento cirúrgico, né? E ele também confirma, a opinião dele é absolutamente igual, apesar de ser um trabalho americano. Esses exames de perfusão e difusão não são tão difundidos nos Estados Unidos, na América do Norte, quanto na Europa. Mas esse trabalho fortalece essa indicação. Então, esse é um exemplo, né? Eu agradeço a doutora Regina Gomes, a nossa radiologista-chefe de cabeça e pescoço, tanto na USP quanto no Albert Einstein. E esse era um nódulo na parótida, que vocês veem com muita clareza aí, e essa é a curva de permeabilidade, é um platô ascendente. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, né? Mas é um software bastante complicado até de fazer, eles precisam adquirir várias imagens, etc. Mas eles comparam com um parênquima adjacente normal. E essa é a curva de livro, absolutamente típica de um adenoma pleomórfico. Por outro lado, um outro caso de um tumor parotídeo, nesse caso, era um tumor maligno, e a curva era assim, esse caso era um linfoma de parótida. Então, essa curva é muito interessante, o tumor precisa ter um tamanho mínimo e ela não funciona para lesões císticas. Então, um tumor que tem um componente cístico muito grande, a confecção dessa curva, na verdade, se torna prejudicada. Um outro aspecto da avaliação pré-terapêutica desses tumores é aquela controvérsia que existe já há alguns anos entre fazemos uma punção com agulha fina com citologia ou fazemos uma punção com uma agulha calibrosa para colher material para um exame histológico. O professor Peter Zbaren, um amigo de muitos anos na Universidade de Zurique, na Suíça, é o grande defensor da cord needle biopsy, da biópsia com uma agulha calibrosa. Ele já publicou muitos trabalhos ao longo dos anos,
E é interessante que ele mesmo chama a atenção de que ela deve ser indicada, apesar de ele ser um defensor dela, com parcimônia, porque existe, teoricamente, o risco de disseminação, né, de ruptura. Há uma ruptura, evidentemente, mas de disseminação no trajeto da agulha calibrosa, né? Entretanto, o que ele diz é que, na vivência dele, os dados oferecidos por uma core needle biopsy são muito mais úteis do que uma simples citologia que, como vocês sabem, é problemática. A citologia de glândulas salivares, das doenças salivares, é extremamente complicada. Precisa de patologistas muito experientes, particularmente na patologia salivar de cabeça e pescoço, e que, às vezes, nem não se acham tão facilmente. Mas essa aqui, então, esse trabalho fez uma revisão e fez uma comparação de alguns autores com um número muito grande de casos, como vocês veem aqui, alguns trabalhos recentes. Então, a punção com agulha fina em serviços experientes com bons patologistas, na verdade, ela é interessante, ela não deve ser ignorada. Quer dizer, aqueles trabalhos mais antigos que diziam que a citologia não era útil, não é a nossa experiência. Nós somos afortunados de possuir citopatologistas excelentes, né? Mas nos tempos mais atuais isso mudou um pouco de figura, e essa revisão já falou a respeito disso. A sensitividade e a especificidade, ela é boa para distinguir entre tumores malignos versus tumores benignos. Entretanto, para diferenciar entre os diversos tipos de câncer de parótida, que é o objeto desse nosso bate-papo, ela é complicada, principalmente nos tumores de baixo grau, mucoepidermose de baixo grau, carcinomas de células acinares, mesmo no adenoide cístico, às vezes isso é complicado, porque a citologia, às vezes, é muito inespecífica, né? A neoplasia bem diferenciada de glândulas salivares é o diagnóstico mais frequente. Por outro lado, esse é um trabalho interessante, recente também, com um número muito grande de casos, e que mostrou, nessa experiência, uma sensitividade e, acima de tudo, uma especificidade muito grande de uma core needle biopsy, né? A vantagem que esses autores falam em relação à core needle biopsy, que não só pode distinguir entre carcinoma e linfoma, que na citologia nem sempre é possível, mas eles conseguem fazer, segundo eles, descobrir o grau desses tumores, o que é muito importante, como vocês sabem, para o estadiamento pré-operatório, principalmente dos tumores malignos da parótida. O grande problema é que existem complicações que não são reportadas. Então, elas são raramente mencionadas, mas certamente numa região tão vascularizada e, acima de tudo, com ramos do nervo facial no caminho, se uma agulha calibrosa eventualmente encontrar um ramo importante do facial, é uma lesão, obviamente, num procedimento diagnóstico totalmente indesejável, né? Há controvérsias em relação à semeadura do câncer no trajeto da agulha calibrosa, mas, segundo esses autores que voltam a falar, eles têm um viés extremamente favorável à core needle biopsy. Não há relatos dessa semeadura. De qualquer forma, é importante saber que existe um certo conflito de interesse, né? Isso em relação às lesões de nervo facial, que nunca foram reportadas, mas, sem dúvida, é um procedimento muito mais agressivo do que uma punção com agulha fina. Esse é o único trabalho que nós encontramos na literatura onde, na mesma instituição, foi comparada a fine needle aspiration biopsy e a core needle biopsy. Ou seja, os tumores foram puncionados de duas formas, o que até do ponto de vista ético pode ser um pouco criticável, mas de qualquer forma isso foi feito, foi aprovado pela instituição e esses são os resultados. Nessa publicação, e volto a falar, são autores que favorecem evidentemente a core needle biopsy,
os resultados, principalmente no que diz respeito à sensitividade, foram muito superiores da core needle biopsy. Eu estou defendendo a core needle biopsy? Não, eu não acho que vale a pena fazer, porque tenho a impressão de que esses riscos de lesão do facial e principalmente de semear um tumor potencialmente maligno não justificam esse tipo isso é minha opinião pessoal, mas eu deixo em aberto para todo mundo que quiser falar depois dar a sua própria opinião. O que é muito importante é que recentemente existiu a classificação citopatológica chamada de Milan, e é uma classificação extremamente interessante, ela é complexa, ela requer citopatologistas realmente dedicados a isso, mas vejam que interessante essa última frase aqui, com esse método de gradação, a acurácia na diferenciação entre benignos e malignos, que é o que nós mais queremos, na verdade, foi acima de 90%. Então, nos seus respectivos serviços, se os seus patologistas, fitopatologistas, ainda não utilizam essa classificação, eu sugeriria que vocês trocassem uma ideia com eles para que eles passem a fazer isso, né? E vejam, é por citopatologia, esse é um trabalho onde basicamente foi feita uma revisão sistemática sobre a classificação de Milan, é um trabalho mais recente, e vejam que a diferenciação das categorias diversas, né, não diagnósticas foram poucos, mas entre benignos, malignos, alto grau de malignidade e tudo mais, na categoria 6, que são lesões de alto grau de malignidade, realmente a discriminação dessa gradação, desse sistema de graduação, foi admirável, né? Talvez clinicamente esses tumores nem precisassem de uma classificação, porque clinicamente eles muitas vezes são evidentes, mas vejam que mesmo em lesões mais importantes, ou seja, o papel discriminatório, eu não botei as curvas desse trabalho, mas o papel discriminatório aqui foi muito bom, utilizando a classificação de Milão em citologia, em citopatologia. Ainda dentro dessa controvérsia, né, nós podemos dizer que esse trabalho, na verdade, foi publicado antes da classificação de Milão, e ele sugere que, como em tireoide, né, nós deveríamos ser capazes de acrescentar dados moleculares, né, fatores moleculares, biológicos, na avaliação com a agulha fina, e, portanto, prescindindo de uma biópsia mais agressiva que se basearia apenas em morfologia histológica. Sem dúvida, isso é o futuro, ainda não é uma realidade como em tireoide, mas o futuro certamente estará aí. Meu querido amigo Roberto de Araújo Lima, na sua brilhante tese de doutorado, eu tive o privilégio de participar da banca e ajudar um pouco no trabalho também, ele publicou esse trabalho que tem perto de 300 citações na literatura, que foi a experiência do INCA em relação aos dados clínicos, né? Então, eu vou já chegar diretamente... Isso todos sabem, né? O mais importante em todas as classificações, em todos os trabalhos publicados, desde o Dr. Spiro, são o grau que pertence a todas elas. Todas as classificações, ao contrário de tumores epidermoides mucosos do trato aerodigestório superior, aqui o grau de diferenciação é crucial, né? O estadiamento, ele é importante também, mas ele não é unânime. A classificação de Sbaren, por exemplo, não levou em consideração o estadiamento. Então, doutora Roberto Araújo Lima, ele avaliou 126 doentes com câncer de parótida, tratados no INCA, avaliou diversos trabalhos, a maioria, como em todas as classificações, foi de carcinoma mucoepidermoide. Curiosamente, o carcinoma adenoide cístico, que na nossa experiência é o segundo tipo de tumor mais frequente, não foi tão frequente aí no caso, e outros tipos menos representados, né? Mas vejam que interessante, também por um viés de encaminhamento, o número de tumores de alto grau, na casuística do INCA, foi maior do que os de baixo grau, que certamente é um dado diferente do que nós observamos em clínica privada.
né? Então, esses hospitais de referência de câncer, hospitais universitários, recebem naturalmente um encaminhamento maior desses casos muito complicados, né? Como era de se esperar, a sobrevida, houve uma diferença entre a sobrevida de acordo com o estádio, com o grau, e com o T, a classificação T. Evidentemente, os tumores T3 e T4 tiveram uma sobrevida menor. E o estádio, de acordo com a classificação TNM da época, também foi um ótimo discriminador em relação à expectativa de sobrevida não específica de doença, era sobrevida global. A presença de linfonodos metastáticos também serviu para piorar o prognóstico, bem como a presença de paralisia facial. E vejam que aqui, esse slide é meio complicado, mas dá para perceber que alguns tipos de tumor malignos têm uma evolução praticamente como se fosse um tumor benigno, ao passo que outros, né, o carcinoma de ducto salivar, por exemplo, que é esse aqui, ele tem uma evolução absolutamente tenebrosa, né? São tumores que oferecem um prognóstico extremamente reservado para os infelizes pacientes que os apresentaram, né? Então, dentro dessa classificação do INCA, os dados mais importantes foram o grau de diferenciação, a classificação T e o estádio, de acordo com a classificação TNM. Então, as recomendações, nós vamos falar logo mais sobre isso, mas as recomendações de esvaziamentos seletivos tradicionalmente ocorrem naqueles tumores de alto grau, estádios mais avançados, entre outros preditores. Entretanto, é muito difícil de se ter acesso a esses dados quando você está fazendo a operação. Então, veja que aqui se trata de esvaziamentos eletivos, ou seja, na ausência de linfonodos metastáticos, clinicamente ou por imagem. Então, ele avaliou isso nos casos do INCA e encontrou metástases. A maioria desses pacientes foi submetida a um esvaziamento eletivo e, na verdade, 26% só desses pacientes, que não é um número tão grande, tinham metástases linfonodais, curiosamente 2 deles com pacientes de tumores de baixo grau. Então, não foi uma conclusão passível de ser feita nessa casuística admirável do INCA. Muito bem. Então, virando a página, literalmente, lá, nós vamos falar um pouco sobre isso que acho que é uma das grandes angústias do cirurgião de cabeça e pescoço, e por conseguinte, dos seus pacientes também, que é como é que nós podemos raciocinar na situação intraoperatória, na arena de batalha cirúrgica, digamos assim, ao vivo, e não confortavelmente instalados no tumor board, né, ou numa reunião de complicações, depois, né, com o fait accompli. Como é que nós podemos... Aqui vão algumas dicas do que nós podemos fazer para melhorar a nossa performance cirúrgica e tratar os nossos pacientes de uma forma a melhor possível, né? Eu acho curioso que hoje em dia está na moda falar em medicina personalizada. Meus amigos, eu faço medicina personalizada há 42 anos, que é o tempo que eu tenho de prática na medicina. Toda medicina tem que ser, cada paciente, cada caso é um caso, né? Que frase batida, né? E verdadeira. Então, esse é um estudo muito interessante do nosso querido amigo Kerry Olsen. O Dr. Medina deve se lembrar bem dele, né? Foi nosso convidado no curso internacional muito tempo atrás, ele é da Mayo Clinic. Eric Moore foi o seu sucessor lá, o Dr. Olsen já se aposentou. E nesse estudo extremamente interessante lá da Mayo Clinic, no total nada pequeno, né, de quase 1.340 cirurgias sobre a glândula parótida efetuadas por ele, ele avaliou que, na verdade, na vivência dele, a Mayo Clinic tem um serviço de patologia admirável, né? Não houve mudança, né, entre o diagnóstico de congelação e o diagnóstico final da parafina na maioria dos doentes. Quer dizer, só em 220 casos houve uma alteração. Então, qual que é a lição disso tudo? Quando você tem um serviço de patologia com
um especialista em congelação intraoperatória, que não é tão comum assim. Em cabeça e pescoço, você pode e deve confiar naquilo que ele lhe diz. Pode ser que ele não consiga diferenciar entre um tipo de tumor maligno, mas certamente ele vai ter indícios fortes e vai errar pouco, vai errar menos de 20% das vezes, em relação à discriminação entre um tumor benigno e um tumor de baixa malignidade. Um tumor de alta malignidade, provavelmente os dados clínicos pré-operatórios já vão servir para se fazer a suspeita diagnóstica, né? E essas foram as diferenciações aqui, as diferentes, os erros que eles tiveram, né, comparando-se a congelação com a parafina. Em relação à preservação do nervo facial, nós já vamos falar isso mais para frente um pouquinho, o nervo facial geralmente está envolvido em tumores de mais alta malignidade. Entretanto, nós vamos ver isso logo mais, tumores malignos de baixo grau, eventualmente, também podem envolver o nervo facial e o fazem, né? Então, essa informação que se tem na biópsia de congelação é muito valiosa, porque raramente um adenoma pleomórfico que não seja recidivado vai envolver totalmente o nervo facial, a não ser que haja um erro de diagnóstico aí, ou que seja um tumor recidivado. Tumor recidivado, sim, pode incluir o nervo facial, o adenoma pleomórfico recidivado. Mas, normalmente, é um tumor maligno, mesmo que ele não tenha sido diagnosticado ainda. Então, aqui são alguns exemplos clínicos, né? Esse paciente tinha, a punção desse paciente veio como uma neoplasia salivar bem diferenciado. Não falava se era benigno ou maligno, era uma punção com agulha fina. Era uma história, esse paciente tinha uma história longa. E vejam que, na verdade, ele não tinha paralisia facial pré-operatória, entretanto, a metade superior do nervo penetrava no tumor. E foi absolutamente impossível preservá-lo. Então, nós precisamos estar preparados para isso. Então, que aspectos que são importantes para essa decisão intraoperatória? Então, o tipo histológico entre benigno e maligno, eu já falei a vocês, a congelação pode sim, desde que você confie no seu patologista, ajudá-lo a tomar uma decisão. Aliás, há autores que recomendam que antes de se cortar o nervo facial, se faça uma biópsia incisional do tumor. Às vezes, eu não sei se eu concordo com isso, mas é recomendado por alguns para você se respaldar de que aquilo é uma neoplasia maligna, né? Você está lidando com um tumor primário ou um tumor recidivado? Mesmo se for um adenoma pleomórfico, eu, infelizmente, tenho uma experiência razoável de adenomas pleomórficos recidivados. Eu só tive 2 na minha carreira, mas eu já lidei com mais de 30 que eu tive que operar recidiva. Alguns deles tiveram, sim, invasão do nervo facial e o nervo teve que ser sacrificado e reconstruído, né? E a relação do nervo com a massa tumoral também é muito importante, né? Em 1954, Edgar Frazell, né, um dos primeiros cirurgiões de cabeça e pescoço da história, já dizia que isso é uma questão de julgamento intraoperatório. Conley, todos vocês já ouviram falar, ele indicava a ressecção do nervo facial sistematicamente em tumores de alto grau, tumores malignos que envolviam a maior parte da glândula, tumores malignos de lobo profundo, por razões óbvias, seria muito difícil preservar um nervo, tumores que já tivessem paralisia ou paresia facial, tumores malignos recidivados e alguns tumores benignos recidivados, principalmente aqueles que já comprometiam um nervo, né? Nesse trabalho que nós já mencionamos antes, de controvérsias sobre isso, eles que sugerem que deve ser feita uma confirmação histológica intraoperatória antes de você partir para um sacrifício do nervo facial. O que eu faço com os meus pacientes, eu falo para eles que a chance de uma lesão do nervo facial, felizmente, na minha casuística, é pequena. Entretanto, se houver, existe a possibilidade, né, tem que falar isso, particularmente se for um tumor com uma curva de perfusão que sugira algo diferente de um adenoma pleomórfico, e uma punção que fale simplesmente em neoplasias
bem diferenciadas. Num tumor de alto grau, com uma história curta, com paralisia facial, com dor, que é um fator prognóstico muito importante, eu posso dizer que eu já deixo sempre um esquema para fazer uma reconstrução no mesmo ato, como vocês vão ver, do nervo facial eventualmente acometido. Numa série de 75 pacientes de parotidectomias para câncer de parótida, uma boa parte desses pacientes já tinham disfunção pré-operatória no nervo facial e vários deles, na verdade, tinham sido submetidos a uma parotidectomia completa, total, de lobo superficial e lobo profundo. Então, esse é um exemplo de um paciente, ele tinha um tumor maligno já com metástases linfonodais, isso por si só já é um fator prognóstico desfavorável, e de fato ele tinha uma invasão da metade inferior do nervo facial, que foi ressecado, removido juntamente com o esvaziamento cervical, claro. Esse nervo foi reconstruído no mesmo ato, e isso é importante. Se nós pudermos fazer isso com microcirurgia, o resultado é muito bom. Então aí está o paciente, após a radioterapia, inclusive, que ele recebeu, e alguns meses depois, com uma recuperação completa da metade inferior do nervo facial. Então, a melhor oportunidade para se fazer uma reconstrução desse tipo, mesmo que seja feita uma radioterapia no pós-operatório, é naquele momento. Eu queria compartilhar com vocês, então, um trabalho publicado lá na disciplina, que eu sou um dos coautores, pelo nosso querido Dr. Caio Klopper, que avaliou 442 parotidectomias consecutivas, das quais 76, quase 20%, foram feitas para doenças não salivares. A maioria delas foi para cânceres cutâneos, com invasão direta ou metastatização para a glândula parótida. E vejam que interessante, aqui, nessas circunstâncias, vários pacientes precisaram ter um sacrifício parcial, intencional do nervo facial por invasão, e 11 pacientes tiveram o sacrifício de todo o nervo. Esses são os tumores mais frequentes, né? O mecanismo é metástases linfonodais, né? Então, essa foi a casuística de essa localização dos carcinomas epidermoides cutâneos, nos quais foi feita uma parotidectomia, e vejam que a preservação do nervo facial sem nenhuma ressecção foi feita em apenas 58%. Os outros tiveram, sim, que ter um sacrifício total ou parcial do nervo facial. Então, esse é um exemplo, um câncer epidermoide de pálpebra, já com uma invasão de base de crânio, tinha uma metástase parotídea, já presente, e uma metástase linfonodal. Esse é um caso de consultório, não pertence àquela casuística, um paciente com um câncer epidermoide dessa região, com metástases em trânsito, e ele tinha um nódulo palpável na parótida, isso aqui era um enxerto anterior que ele tinha feito, então essa foi a operação que nós fizemos, com uma reconstrução microcirúrgica e uma parotidectomia para a remoção desse nódulo, que não era maligno, na verdade não era maligno. E a reconstrução, esse paciente, ele está vivo até hoje, 18 anos depois desse procedimento. Esse foi um caso muito interessante de um paciente, vocês veem, com um defeito aqui de um carcinoma epidermoide de orelha. Ele já tinha sido operado 3 vezes na região parotídea e ele tinha uma paralisia facial. Nós fizemos a incisão sobre a incisão anterior, fizemos uma petrosectomia tática, então aqui está o tronco do facial e os ramos após a ressecção em bloco, e nesse caso foi feita uma conduta interessante, porque nós rodamos um retalho muscular para cobrir a reconstrução de nervo que foi feita, e na época foi feita uma braquiterapia, um caso bastante antigo, e a reconstrução foi isolada da braquiterapia através da rotação de retalhos musculares, e essa é a reconstrução microcirúrgica. A reconstrução para o olho não funcionou bem, foi colocado um peso de ouro, mas houve uma certa recuperação. Ele já tinha uma paralisia prévia. Uma certa recuperação da metade inferior do nervo facial, como vocês podem ver aqui. Esse é um caso de um adenoma pleomórfico recidivado, um colega nosso, inclusive. Foi uma cirurgia de 11 horas. 2 ramos do nervo facial foram sacrificados e reconstruídos, e ele teve uma evolução bastante satisfatória depois, e com uma recuperação bastante boa da mímica facial também.
Esse era um paciente que tinha um câncer super volumoso aqui, mas felizmente superficial. Então foi feita uma parotidectomia tática com o bisturi duplo, que é um outro trabalho, uma técnica que nós descrevemos, não temos tempo agora de descrever em maior detalhe, mas essa foi a operação que foi feita com o esvaziamento cervical, um tumor volumoso, porém superficial, mas vegetante, mais verrucoso, e a reconstrução em um aspecto mais tardio do paciente. Esse paciente tinha um carcinoma epidermoide com invasão de região parotídea, recidivado após 8 procedimentos, e foi o primeiro retalho, nós usamos o bisturi duplo também, foi o primeiro retalho de supraclavicular que nós utilizamos no Hospital das Clínicas. Na época nós não fazíamos o retalho em ilha, mas ele teve um resultado muito bom. No segundo tempo nós seccionamos o pedículo e ele sobreviveu mais 6 anos depois dessa operação e morreu de outras causas. Carcinomas basocelulares também, por vezes, nós temos que fazer. E vejam que interessante que aqui também, quando você tem uma invasão direta, você pode ter que fazer o sacrifício do nervo facial. Não tem jeito. São tumores muitas vezes agressivos. Esse é um caso de consultório, um carcinoma basocelular recidivado. Esse paciente era maurótico do outro olho e o único olho que ele enxergava era esse. Então, nós fizemos uma parotidectomia tática e vejam que o ramo oftálmico do facial vinha para cá e esses eram 2 ramos frontais que iam para o tumor que está aqui em cima. Então, ele teve uma evolução pós-operatória muito boa, com uma mímica facial, principalmente no que tange ao globo ocular, absolutamente preservada, né? Esse é um estudo muito recente, publicado há 2 meses, com o papel da parotidectomia para os tumores avançados cutâneos de cabeça e pescoço, e vejam que com um número de metástases bastante grande, e ele faz esse algoritmo para o manuseio da parótida nesses tumores cutâneos, né? É um algoritmo um pouco complicado aqui, mas ele recomenda, inclusive, parotidectomia eletiva, mesmo quando não há presença evidente de tumores metastáticos linfonodais na parótida. Principalmente se o pescoço for positivo, porque, claro, a parótida está no caminho de muitas dessas lesões faciais. Então, se há metástases cervicais, provavelmente haverá metástases ocultas na parótida também. Então, vejam que interessante, nessa casuística dele, os doentes que ele fez uma parotidectomia, mesmo na ausência dessas metástases, tiveram uma sobrevida estatisticamente superior àqueles nos quais a parotidectomia não foi efetuada. É importante lembrar também que paralisia facial pré-operatória não é sempre sinônimo de tumores malignos. Existem casos descritos na literatura, são anedóticos, mas existem casos de parotidites com paralisia facial e tumores benignos. Eu tive um caso uma vez de um abscesso na região parotídea e que teve uma paralisia facial temporária, né? Então, lembre-se que paralisia facial no aumento de volume parotídeo não é sinônimo de tumores malignos, né? A influência das margens de ressecção, esse é um estudo também muito interessante, com uma casuística muito grande, e que notaram que, é um estudo recente, que as margens em tumores de baixo grau, tumores bem diferenciados, elas não interferem muito nos resultados. Entretanto, quando você tem tumores muito grandes, ou tumores com estadiamentos mais avançados, ou tumores já sabidamente de alto grau, né, muito agressivos, a margem, sim, o tamanho da margem aí faz diferença, e muita diferença, na sobrevida. Esse talvez seja o assunto mais controverso desse nosso bate-papo, né, a indicação dos esvaziamentos eletivos, né, na ausência de metástases linfonodais. Aqui é óbvio, né? Um tumor indiferenciado, um paciente jovem, recidivado, já com metástases enormes, inclusive em níveis 4 e 5, que confere um péssimo prognóstico. Lamentavelmente, esse paciente sucumbiu ao seu tumor, né? Então, tem autores que são favoráveis ao esvaziamento cervical eletivo em tumores de alto grau ou T3, T4, e tem autores muito respeitados, inclusive o Dr. Shah, que eram contra isso. Numa revisão de um trabalho publicado pelo Dr. Spiro, vejam que
a frequência de metastatização patologicamente positiva, na verdade, dependia muito do tipo histológico do tumor, sendo raríssima em carcinomas adenoides císticos. Essa é a experiência do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, carcinomas de células acinárias e os mucoepidermoides de baixo grau, né, baixíssima, 3% só. Então, isso já é um indício de que em tumores muito, muito agressivos, a frequência de metástases linfonodais ocultas realmente é maior. Naquele estudo que eu já mencionei a vocês, eles repetem basicamente a opinião do Dr. Spiro de que não é necessário nos tumores de baixo grau e de baixo estadiamento. Quer dizer, um adenocarcinoma de células basais, um mucoepidermoide de baixo grau, um carcinoma epitelial mioepitelial e eu acrescentaria o carcinoma de células acinárias. Em contraste, tumores muito agressivos, por exemplo, carcinoma de células ductais, carcinoma hexadenoma pleomórfico, carcinomas pouco diferenciados, mucoepidermoide de alto grau, eles sim interessante pelo menos cogitar um esvaziamento, pelo menos das primeiras cadeias linfonodais, né? Esse é um trabalho feito pelo Dr. Vartanian como primeiro autor, o pessoal da C. Camargo e o professor Van den Porten, que eu já mencionei a vocês, e alguns amigos nossos que também estão aí. Então, eles dizem que na análise multivariada, o risco maior de metástases linfonodais que ensejariam um esvaziamento cervical eletivo seriam o T, né, o grau do tumor, a presença de paralisia facial, o estágio histológico, neoplasias, desmoplasias também, e, claro, fatores óbvios de alta malignidade do tumor. Na verdade, não existe nenhum estudo randomizado, e nunca vai existir, né? Tem um trabalho de revisão, uma revisão que não é uma revisão sistemática, é uma revisão da SEER Database, e que mostrou, sim, que na comparação houve um melhor resultado quando foram feitos um número enorme de pacientes com carcinoma mucoepidermoide, o esvaziamento eletivo. Entretanto, esse estudo foi confundido pela presença de radioterapia, porque esses doentes, aqueles que receberam radioterapia, tiveram uma evolução menor versus os que não tiveram radioterapia. Então, aí a conclusão foi absolutamente questionável desse estudo, né? Então, esse é um algoritmo desse estudo que eu mencionei sobre o que fazer com relação a esses pacientes. Quer dizer, tem metástases linfonodais, se são presentes, obviamente, a decisão é intraoperatória, com os principais fatores de risco que já foram mencionados. Se são ausentes, ou seja, é um tumor de baixo grau, saiu inteiro, não tinha invasão de facial, não tinha invasão de pele, tem uma história longa, não há indícios de indiferenciação histológica ou de um tipo mais agressivo, não se recomenda, nesses casos, o esvaziamento eletivo do pescoço. Tumores benignos, mas que eu chamei de peronomútil. Nós temos esse que eu acho um tumor tenebroso, né? Algumas das operações mais difíceis que eu já fiz até hoje sobre a glândula parótida, sem dúvida, foram de adenomas pleomórficos, né? Quando o tratamento era de enucleação, as recidivas eram bastante frequentes, né? Byron Bailey, ele indicava, foi grande defensor da parotidectomia superficial, e com isso os índices de recidiva caíram para menos de 5%. Hoje em dia está em moda aquela parotidectomia justa capsular, digamos assim, né? Não é uma enucleação, mas eu presumo, quer dizer, o professor Iro de Erlangen, na Alemanha, é o grande defensor, ele já tem mais de 1000 casos, eu participei uma vez num congresso internacional de um debate com ele, e o grande problema dessa parotidectomia para adenoma pleomórfico pequeno, bem localizado, etc., é que o tempo de segmento que ele tem ainda é muito curto, né? Nós sabemos que os adenomas pleomórficos, eles recidivam às vezes 10, 15, 20 anos depois, né? E certamente não há esse tempo de segmento ainda nesses casos. Eu acho que é uma falácia isso de dizer que os adenomas pleomórficos recidivados têm uma chance maior de malignização. Na verdade, eu não acho que isso seja verdade. Esse é o único trabalho que eu encontrei na literatura, é um trabalho antigo,
que só tinha 6% de malignização. Quer dizer, numa eventualidade que já é difícil de encontrar, eu acho que isso não é um argumento a se utilizar para indicar cirurgia. Existem outros argumentos, massas enormes, etc. Né? Collen já recomendava ressecar os ramos do nervo facial, mesmo sendo um tumor benigno, usar neuroestimulador, e, mesmo assim, 1/4 dos pacientes apresentavam novas recidivas. Então, existem recidivados e recidivados. Esse caso de uma senhora muito bonita que um cirurgião plástico fez uma excisão no consultório com anestesia local e era um adenoma pleomórfico, e as margens, obviamente, foram coincidentes. Né? Ela tinha um nódulo palpável nessa região, que está desenhado aí. Nós tivemos que fazer malabarismos para desenhar a cicatriz aí, mas, por sorte, conseguimos encontrar. Ele não tinha chegado, claro, no nervo facial, foi fácil a dissecção do facial, e aqui está um aspecto estético pós-operatório e sem nenhuma lesão no nervo facial. Muito diferente desse caso. Esse caso já tinha invasão de pele, tinha invasão de nervos. Esse é um caso lá do Hospital das Clínicas, né? Então, a metade inferior do facial, e principalmente os ramos centrais aqui, foram sacrificados. Esse é um dos casos de recidiva que eu tenho. Não foi uma recidiva de uma cirurgia original minha, mas essa moça, uma menina, tinha sido operada de um nódulo nessa região por um cirurgião geral, foi feita essa cicatriz e pouco tempo depois ela apresentou um nódulo volumoso. Ele não encontrou o nervo facial, quer dizer, não procurou o nervo facial, não havia fibrose, nós fizemos uma ressecção extensa e, para nossa consternação, 1 ano depois ela apresentou essa recidiva. E foi uma recidiva após a minha cirurgia. Aí foi uma demolição, porque foi uma cirurgia totalmente desregrada, com invasão de ramos do facial, reconstrução de 2 ramos, inclusive do marginal mandibular, um enxerto longo, utilizando o nervo sural, e ela foi irradiada depois. Então, felizmente, ela não teve nenhuma recidiva a mais, porém, vejam que uma moça muito bonita, que ela já estava mais adulta, né? Mas o déficit, principalmente no mandibular marginal, ficou antiestético, ela ficou satisfeita assim, preferiu não nenhuma outra tentativa de reconstrução, de reanimação. Dr. Bruce Wenig, que é um patologista do AFIP, American Armed Forces Institute of Pathology, ele publicou 6 casos, já faz tempo, de tumores mistos histologicamente benignos com metástase à distância. Nós apresentamos, infelizmente eu nunca publiquei isso, deveria ter publicado, né? 3 casos de adenomas pleomórficos, entre aspas, com metástases ou invasão local. Esse foi um dos casos, acho que o Dr. Medina deve se lembrar desse caso, um tumor de palato duro, era um adenoma pleomórfico na biópsia, histologicamente, e 2 volumosos nódulos. Esse aqui era muito grande, né? Fizemos na época, era essa incisão que nós fazíamos, esse era um caso muito antigo, e vejam que eram nódulos volumosos, não havia invasão das estruturas adjacentes, deu para fazer um esvaziamento radical modificado. Nós fizemos uma mandibulotomia porque imaginamos que não teríamos uma exposição adequada. Entretanto, esse tumor saiu com muita facilidade, ele era como que pediculado. E o esvaziamento cervical e o primário, e ele evoluiu muito bem, sem recidivas. Mas veja que interessante, histologicamente, esse aqui é da metástase, era um adenoma pleomórfico mesmo, histologicamente benigno, peronom múltiplo. Esse caso foi dramático, esse caso, ele era um morador de rua, que se apresentou com esse tumor, envolvendo glândulas salivares menores, claro, do palato duro, palato mole, maxila, cavidade nasal, uma lesão muito volumosa, biópsia, adenoma pleomórfico, benigno. Então, nós fizemos uma ressecção crânio-facial, já havia um acometimento de fossa anterior aqui, vocês veem aqui o seio frontal, e não havia um grande acometimento intracraniano, mas foi feita uma abordagem crânio-facial e, de fato, o tumor atingia até a lâmina cribiforme, né, os 2 seios frontais, e o pós-operatório desse paciente. Esse paciente desapareceu. Ele era um morador de rua, ele voltou para a rua. 8 anos depois, ele se apresentou com uma nova recidiva. Nós fizemos uma outra ressecção crânio-facial com exenteração de órbita, com uma reconstrução, mais um retalho microcirúrgico, reto abdominal, que é o que se fazia mais na época, e perdemos mais uma vez contato com ele,
muito possivelmente ele talvez tenha morrido por uma recidiva local desse tumor, histologicamente benigno. Então, meus amigos e minhas amigas, o planejamento da extensão da cirurgia, eu espero tê-los convencido e tê-las convencido de que começa na avaliação propedêutica. Uma vez um grande amigo meu, num curso que ele veio para nós na Faculdade de Medicina da USP, o professor Keith Heller, uma aluna no curso perguntou para ele, mas professor Heller, como é que o senhor lida com surpresas intraoperatórias? Né? A resposta dele foi excelente, ele é muito inteligente, né? Falou, minha senhora, eu não gosto de surpresas intraoperatórias. Então, na medida do possível, claro que o inesperado acontece, mas o planejamento da sua extensão de um eventual câncer de parótida começa na avaliação propedêutica. Os tumores de alto grau são fáceis de diagnosticar. Eles têm uma história de semanas, ou 1 ou 2 meses, crescimento rápido, paralisia facial, dor, invasão de pele, invasão de maxila, invasão de osso temporal, quer dizer, qualquer um faz esse diagnóstico. O problema são os tumores de baixo grau, particularmente os carcinomas adenoides císticos. Esses são terríveis, eu não tenho tempo para discorrer mais sobre eles, mas eles são tumores, a minha vivência de alguns casos de ressecções crâniofaciais combinadas com neurocirurgia, de tumores com invasão de seio cavernoso, invasão de cavo de Meckel, e tumores que no início eram pequenos e aparentemente pouco agressivos, né? Eu volto a enfatizar a importância de vocês tentarem ler esse artigo do professor Van der Porter sobre esse score prognóstico pré- e pós-operatório. Isso é muito útil e o papel discriminatório desse score, o score não é tão simples assim, mas o papel discriminatório dele é absolutamente indiscutível. O melhor exame de imagem de que nós dispomos hoje em dia, sem dúvida alguma, é a ressonância magnética com um software específico. Certamente o seu radiologista, se for num bom centro e se ele for um radiologista dedicado à cabeça e pescoço, já ouviu falar disso. E é muito bom, principalmente para tumores do espaço parafaríngeo. Quer dizer, se você estiver lidando com uma lesão do espaço parafaríngeo, que na imensíssima maioria das vezes é um adenoma pleomórfico de lobo profundo, se você tiver aquela curva típica de perfusão e permeabilidade, não precisa fazer punção. Por outro lado, se você tiver curvas diferentes, a discriminação desse exame é muito alta. Então, pode até ser um adenoma pleomórfico meio atípico, não é o feijão com arroz, mas pensem na possibilidade de um tumor maligno, de baixo grau, evidentemente. Eu sou um ferrenho defensor da punção com agulha fina. Eu não tenho coragem de indicar uma punção com agulha calibrosa para uma lesão parotídea, da mesma forma que eu não indico por uma tireoide. Eu, eventualmente, indico biópsia com mini Trocut em lesões de base de crânio que tenham aspectos sugestivos de sarcomas, porque aí você precisa planejar uma ressecção ampla e você precisa de um indício de malignidade, principalmente de um sarcoma, e se for de alto grau, pior ainda. Então, é a única eventualidade que, na minha vivência, eu indico um mini Trocut. Não é um Trocut grandão, grossão, mas um mini Trocut para obter uma amostra para histopatologia. Caso contrário, eu sou um fervoroso defensor da punção com agulha fina com exame citopatológico. Alguns autores preferem, o meu amigo Zubaren prefere a core needle biopsy, mas nos meus pacientes eu particularmente não indico. Na experiência do INCA, que coincidiu com a maioria das séries publicadas, esses 3 foram os principais fatores prognósticos dos carcinomas, né? A biópsia de congelação deve sempre ser feita, principalmente por um patologista com experiência em cabeça e pescoço. O nervo facial deve ser removido e, de preferência, quando ele estiver invadido, e de preferência a reconstrução deve ser imediata. Os melhores resultados são imediatos, mesmo se for feita a radioterapia pós-operatória. Os esvaziamentos cervicais eletivos podem e eventualmente devem ser indicados nos tumores de alto grau de estadiamento avançados, se essas informações forem disponíveis antes da operação. O que ocorre é que muitas vezes você não tem esses dados antes da cirurgia, né? E lembrar a vocês, principalmente os mais jovens, que os tumores histologicamente benignos podem ser muito agressivos. Tem adenós pleomórficos, como vocês já viram, com metástases hematogênicas, né? Com invasão do nervo facial
e de estruturas adjacentes. Então, rigorosamente, em 60 minutos, era isso que eu queria discutir com vocês. Eu estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Professor Cláudio, queria te agradecer pela linda exposição. Realmente, tua aula muito elucidativa, muito boa, e a dúvida de todos nós, né? A gente tem aqui 3 perguntas no chat, mas antes disso, eu tenho algumas perguntas para o professor. Queria perguntar Por favor, à disposição. Professor Cláudio, você ainda acha que vale a premissa, mesmo com todos os diagnósticos que nós temos, da ressonância, da curva de perfusão, ainda um nódulo na região da parótida, né, pode ser e deve ser considerado como um tumor? Foi assim que eu aprendi na minha residência, no meados dos anos 90. Queria saber se essa afirmação para o professor ainda é válida. Bom, obrigado pela pergunta, Emerson. Sim, eu acho que até prova em contrário deve ser, de fato, considerado como um tumor. Agora, isso não significa que deva ser operado o paciente automaticamente. Eu já deixei de operar pacientes que tinham nódulos na região parotídea e que eram linfonodos reacionais. E o paciente vinha para mim pronto para operar, de outros lugares, com uma linha na mão, inclusive, eu vim aqui operar a parótida com o senhor. E eu, sem exame nenhum, né? E eu pedia um exame. Hoje em dia eu pediria também uma ressonância magnética com aquele protocolo. Mas os casos mais antigos, a própria punção já me fez contraindicar a cirurgia mais de uma vez, né? Eu não tive nem tempo de falar na exposição, mas eu tenho exatamente 12 casos de adenomas pleomórficos por punção, diagnosticados por punção bem feita, que eu não operei em doentes idosos, às vezes muito idosos. E nenhum deles virou um carcinoma hexadenoma pleomórfico. A maioria deles eu quis operar, principalmente no começo da carreira, e os doentes não quiseram ser operados, mas eu acompanhei eles. Nem porque eu discordava da opinião dele, eles deixaram de ser meus pacientes. E eu nunca publiquei isso, mas eu acho que é um dado interessante, porque talvez como microcarcinoma papirífero de tiroide, de acordo com aqueles trabalhos de active surveillance, né, um paciente de 80 anos com um carcinoma de tiroide de 5 milímetros, talvez você possa observar mesmo, não num jovem de 25 anos de idade. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, um adenoma pleomórfico, principalmente se for pequeno, num indivíduo muito idoso, com uma punção, claro, né, de adenoma pleomórfico, eu acho que dá para observar também. Então, cada caso é um caso e tem que ser, não tem receita de bolo aqui. Quer dizer, tem guidelines para nos facilitar o pensamento. Mas Dr. Spiro tem uma frase lapidar também que dizia o seguinte: good judgment comes from experience. Experience comes from bad judgment. Né? Então, a experiência de cada um é única e insubstituível, evidentemente. Outra pergunta, professor. Bom, o livro do professor Robert Wick eu tenho também, é uma maravilha, né? Inclusive tem um capítulo seu lá no livro. Eu tenho esse livro já há alguns anos, eu tenho uma edição um pouquinho anterior daquela que você mostrou. Eu ia perguntar da punção ou do core, eu também concordo com a punção, com a agulha fina. O core, a gente reserva mais o core para lesão, não na parótida, mas lesão cística, o core, se no pescoço tem uma avaliação boa. Acho que com a agulha fina também concordo com o que o professor falou. Eu te perguntar, você falou isso várias vezes na aula, eu acho que não precisa. Agora, uma pergunta assim, bem objetiva. Na tua experiência, a tua condução, um tumor, eu já fiz várias vezes e ainda eu acho que eu devo fazer em tumor de alto grau, esvaziamento eletivo, em tumor de alto grau. Mas em T3, em T4, o que você acha, professor Cláudio? Você faz esvaziamento, claro, no pescoço N0, faz esvaziamento eletivo ou não faz? Vamos tirar o grau de lado e vamos falar no T3 e no T4, que é uma coisa que a gente vê também no dia a dia, que a gente tem essa informação pré. Então, acho que isso é muito importante. E depois, só para finalizar a parte, eu queria só perguntar uma opinião vossa sobre o que você diz, porque o curso de residência é importante, tua opinião, o que você diz na primeira cirurgia do adenoma pleomórfico, a importância da primeira cirurgia e o jeito com que ela é feita. Então, bom, obrigado aí pelas perguntas. Em relação a T3 e T4, você está falando apenas no tamanho do tumor, né?
na característica, na classificação de tamanho no seu maior diâmetro. Depende de outros comemorativos também, Emerson. Se for um tumor de crescimento rápido, ou seja, ele chegou a 6 centímetros em um ano, isso dá uma evidência de que é um tumor maligno. Eu atendi uma senhora na semana passada que tem um provável adenoma pleomórfico com 30 anos de história. 30 anos de história. De que ela disfarçava com um corte de cabelo e tudo. Eu pedi uma punção, ela não voltou ainda, mas provavelmente é um adenoma pleomórfico. Agora, nem com o corte de cabelo ela consegue disfarçar. E é um tumor benigno, tá bom, mas vamos supor que na punção desse neoplasia bem diferenciada, que poderia ser um câncer. O fato de ter 6 centímetros, por si só. Agora, uma lesão de 2 centímetros com invasão do nervo facial, ou 3 centímetros com invasão de pele e dor é um dado muito importante. Aí sim, aí eu retiraria. Eu vou usar uma expressão que eu nunca vi na literatura, mas que eu acho que vai exemplificar o que eu estou falando, Emerson, que eu daria uma margem linfonodal, se é que você entende o que eu quero dizer. Quer dizer, num tumor da parótida, de cauda de parótida, eu provavelmente retiraria esses linfonodos posteriores à parótida, nível 2 e, eventualmente, o nível 1. Então, com isso, você daria uma margem linfonodal, obviamente, desde que não houvesse nenhum indício de metástases nesses níveis, né? A sua segunda pergunta? É sobre a importância da primeira cirurgia do adenoma pleomórfico, né? Crucial. Isso. É crucial. Acho que essa é uma mensagem importantíssima. Obrigado por trazer esse ponto. Na verdade, eu falei um pouco de adenoma pleomórfico, mas mais dos recidivados e mais daqueles totalmente malucos, né, com metástases linfonodais e tudo. São a exceção. Espero que os residentes tenham entendido isso, que estejam participando aí da aula. Agora, não se precisa fazer, em todos os casos, uma parotidectomia de lobo superficial completa. Se você tiver um nódulo relativamente pequeno na cauda da parótida, com alguma frequência eu não disseco todo o tronco do facial. Eu chego na bifurcação e disseco a metade inferior. Ou, em casos muito selecionados, eu posso até fazer um acesso retrógrado pelo mandibular marginal. Agora, numa lesão no corpo da parótida, na parte central, na região pré-auricular, você tem que dissecar os 2 ramos do nervo facial, não tem jeito, as 2 divisões principais, e ir seguindo até dar uma margem de tecido salivar considerável, eu diria. Essa é a cirurgia padronizada. Bailey já demonstrou isso muito tempo atrás, 70 anos atrás. E o índice de recidiva, eu mostrei isso na aula, caiu de 40% para 5%. É por isso que eu tenho uma preocupação muito grande com essa técnica popularizada pelo professor Iro, tem alguns colegas nossos que fazem, já publicaram sua experiência, inclusive, e eu acho que a medicina caminha em passos paquidérmicos e isso não necessariamente é ruim. Eu acho que, particularmente em tumores que demoram muito tempo para recidivar, um carcinoma papirífero de tiroide, um adenoma pleomórfico que pode recidivar, um carcinoma basocelular, etc., 5 anos não é suficiente para você falar. Você precisa ter uma experiência de 10, 15, 20 anos. Carcinoma adenoide cístico pode recidivar na base do crânio 15 anos depois da cirurgia original. Eu já vi isso. Então, eu acho que essa mensagem que você chamou a atenção é importantíssima, né? Claro, a primeira cirurgia para qualquer doença neoplásica, seja benigna ou maligna, na nossa área, é a mais importante. Se falhar a sua primeira cirurgia, claro que ninguém vai fazer isso intencionalmente, mas se por alguma razão ela não foi bem sucedida, as chances de um controle a longo prazo, de um câncer de boca, de um tumor de base de crânio, seja o que for, elas caem bastante, né? Obrigado por trazer esse ponto que é realmente muito didático, muito crucial, né? Já aproveitando, o José Gabriel Paixão, desculpa, Roberto, eu já vou te passar, só um minuto. Tem a ver com o que o professor falou agora. Ele já até comentou isso na aula, mas é importante reforçar o tempo que volta o adenoma pleomórfico, né? Quanto é a base e a média. O senhor falou isso na aula, mas seria interessante o senhor frisar, porque, repita, um curso para residentes, né? Obrigado, doutor Paixão, pela pergunta. São vários anos. Vários anos. Quer dizer, normalmente, o aparecimento da primeira recidiva, principalmente, são
5, 6, 7, 10, 15 anos. Não é um mês, 2 meses, 3 meses, são vários anos. Tá? Então, exatamente por isso que eu estou falando que essas técnicas, vamos dizer, não consagradas, elas têm que passar pelo crivo do tempo, porque enquanto isso não acontecer, nós não vamos ter certeza se nós estamos fazendo um benefício ao paciente. Eu estou vendo aqui a sua pergunta, né? Essa é uma pergunta um pouco espinhosa de eu responder a outra pergunta. Existe atualmente um número de recidivas devido ao bucomaxilofacial estar operando em alguns casos? Eu tenho que responder com muito cuidado essa pergunta. O que eu posso te dizer é o seguinte: quando eu estava na presidência da sociedade, e mesmo antes disso, quando eu estava na vice-presidência ainda, eu participei da diretoria da SBCP por 10 anos, nós tivemos algumas gestões junto com outras especialidades cirúrgicas, por exemplo, otorrinolaringologia, cirurgia plástica, ortopedia, porque havia atuação de dentistas, não necessariamente bucomaxilofaciais, mas dentistas mesmo, na prática diária, e que se propunham a fazer exérese de tumores de boca, esvaziamentos cervicais, né, linfadenectomias de 2, 3 linfonodos, etc. Isso são casos reais, né, que aconteceram, e obviamente, não preciso comentar que eram muito ruins para o paciente. E alguns se metiam a fazer parotidectomias. Minto, não parotidectomias, porém enucleações de tumores de parótide. Isso, infelizmente, aconteceu e nós tivemos que operar recidivas deles, né? E acho que eu consegui convencê-los de que recidiva de adenoma pleomórfico é um pipinão, né? Então, nós fizemos gestões junto ao Conselho Federal de Medicina, em conjunto com o Conselho Federal de Odontologia, e eu me lembro que nós fomos para Brasília numa época entre Natal e Ano Novo, se não me engano muito, foi em 1999 ou em 2000, um desses 2 anos, e saiu uma resolução conjunta dos 2 conselhos, no Diário Oficial da União, estabelecendo os limites da atuação dos dentistas, não especificando bucomaxilofaciais, mas o que eles podiam fazer e o que eles deveriam se abster de fazer. Por exemplo, vários deles faziam traqueostomias, e eles não tinham formação cirúrgica para isso, e como acho que vocês já perceberam, a traqueostomia não é uma cirurgia fácil, né? É considerada uma cirurgia pequena, fácil, mas tem complicações várias que podem ser fatais. Bom, em suma, essa preocupação já existe há algum tempo. Lamentavelmente, depois que eu saí da diretoria da sociedade, eu soube que algumas daquelas recomendações daquela resolução do final dos anos 90, começo desse novo milênio, né, no final do milênio passado, foram revertidas por influências de lobbies, etc. e tal. Mas eu concordo com você de que depende muito da formação, né? Na Europa, na Espanha, por exemplo, os bucomaxilofaciais, os crânio-maxilofaciais, como são chamados, são muito bem formados. Eles são dentistas, mas eles têm uma formação praticamente semelhante à de um cirurgião de cabeça e pescoço no que diz respeito a lesões neoplásicas de cavidade oral especificamente. Não tanto de glândulas salivares, mas de maxila e de cavidade oral, eles são muito bem formados, fazem esvaziamento cervical muito bem, fazem traqueostomias muito bem, são cirurgiões bucomaxilofaciais muito categorizados. Nós estamos tendo problemas na IFNUS, naquela acreditação do Global Online Fellowship, porque vários dos candidatos, principalmente na Europa e na Índia, eram crânio-maxilofaciais, e como fazia parte do exame cirurgia de tireoide, cirurgia de laringe, cirurgia de glândulas salivares, eles não tinham noção em relação a isso e não passavam nesse teste. Então foi uma longa pergunta, mas espero que eu tenha respondido para você, doutor Paixão. Roberto, por favor. Obrigado, Emerson. Bom, primeiramente, parabenizar, né, o doutor Cláudio, a aula de grande excelência. Doutor Cláudio, do ponto de vista prático, né, a nossa audiência é repleta de residentes, né, 2 perguntas. Quando o senhor considera e se considera importante abordar na cirurgia da parótida o lobo profundo? Essa é a pergunta número 1. E a pergunta número 2, como o senhor muito bem falou na aula, a citologia
da glândula salivar, ela não é para iniciantes, ela é muito difícil, eu considero que seja a citologia mais difícil de ser feita. Então, não é incomum irmos para a cirurgia com um diagnóstico citológico e sermos surpreendidos, mesmo tendo um bom patologista para congelar, mas com um resultado diferente no pós-operatório, já 7 dias, quando vamos tirar o ponto do paciente, vem um anátomo e era uma outra coisa. Quando botar o paciente na mesa de novo para completar a cirurgia? É uma ótima pergunta, eu vou responder essa primeiro. Essa é uma situação real, aliás, não só da citologia, como da congelação também, né? A biópsia de congelação é muito complicada, certamente o tipo de tumor maligno é muito mais difícil ainda de discriminar. Agora, discriminar entre um tumor benigno e um tumor maligno, patologista experiente, ele consegue, na maioria das vezes. Ninguém melhor do que o cirurgião original, o primeiro cirurgião, para dizer se deve se reoperar um doente para fazer complementar a parotidectomia. Essa é uma pergunta que eu diria que é muito difícil de responder adequadamente, porque depende das condições. Se for um tumor de baixo grau, quer dizer, se na patologia veio um tumor de baixo grau, há evidência suficiente na literatura para mostrar que uma parotidectomia parcial é mais do que suficiente, desde que o cirurgião que operou, então isso é que é o importante, esteja convencido de que ele tirou todo o tumor. Se por alguma razão ele acha que talvez ele tenha deixado alguma coisa, uma margem positiva, é difícil dar uma regra para isso. Mas isso eu posso garantir a você. Existe evidência na literatura de que um carcinoma mucoepidermoide de baixo grau, desde que tenha sido removido com margens livres, e o cirurgião que operou inicialmente, mesmo que você seja consultado numa segunda opinião, o parecer daquele cirurgião, a opinião honesta daquele cirurgião é crucial. Porque todos nós sabemos quando nós saímos satisfeitos de uma cirurgia ou não é verdade? Então, isso eu acho que é uma coisa crucial. Outra coisa que você tinha perguntado? Quando o senhor considera e se considera importante abordar o lobo profundo da parótida? Tá. Isso, inclusive, é uma pergunta do Gerson Mas, aqui de Porto Alegre, né? Obrigado, Gerson, pela sua pergunta. Porque, de fato, ele tem razão, existem 2 a 3 linfonodos no lobo profundo. Bom, uma resposta óbvia é quando o tumor é de lobo profundo. Quando o tumor é de lobo profundo, você tem que remover o lobo profundo, para tentar você tirar só o lobo superficial. Aliás, às vezes, em casos muito selecionados, dá para você preservar uma boa parte do lobo superficial. Desde que a disposição do nervo facial permita que você faça o parto do tumor do lobo profundo por uma abertura maior aqui, deixando uma boa parte de tecido do lobo superficial, o resultado estético, inclusive, é muito melhor, né? Agora, eu acho que ele perguntou para câncer de parótida, né? Então, câncer de parótida, eu sugiro que você leia as publicações do professor Kerry Olsen, que eu já mencionei. O professor Kerry Olsen, da Mayo Clinic, ele tem um resultado excelente, não só com câncer de parótida, melhor do que a maioria das séries publicadas, como das parotidectomias feitas para cânceres de pele. Antes de ter o linfonodo sentinela, por exemplo, melanomas, que se faziam a parotidectomia. Eu cheguei a fazer algumas parotidectomias eletivas para melanomas de profundidade maior, com índice de Breslow maior, etc. Então, eu posso te dizer o seguinte, as publicações do Kerry Olsen, ele é muito claro em dizer que se você se propõe a fazer uma parotidectomia total, você tem que remover o lobo profundo, porque de fato existem, eu não coloquei nessa aula, mas eu tenho algumas documentações de melanoma, eu tenho uma de melanoma, uma sequência fotográfica muito bonita, os tumores já existiam, quer dizer, as metástases já existiam, não foi eletiva. Mas num outro caso que eu operei de um carcinoma epidermoide metastático, os linfonodos profundos é que eram os acometidos. É interessante isso. Então, se você se propõe a fazer uma operação oncologicamente adequada, sim, você tem que remover o lobo profundo também, porque há linfonodos lá, e no caso de melanomas, eu não sei porquê, mas em melanomas especificamente,
você tem que chegar até a carótida externa, você tem que limpar todo aquele espaço. Inclusive, esse doente era um homem, ele teve First Bite Syndrome, depois que eu fiz essa operação, porque depois teve uma inervação simpática, na verdade, anômala, e ele tinha dor na primeira mordida, e isso depois melhorou com carbamazepina. Mas então, eu acho que sim, quando você se propõe a fazer um tratamento da parótida para cânceres metastáticos, eu acho que é importante você retirar, sim, existem nódulos, poucos, mas existem, no lobo profundo da parótida. Obrigado. Acho que eu respondi a pergunta. Sem dúvida. Emerson, temos tempos para mais perguntas da audiência? Temos. Vamos fazer mais uma pergunta que é dupla, né? O doutor André Nimitz e também aqui quem perguntou foi o doutor José Cássio Geraldes. Quando que a gente faz a radioterapia, o doutor Cláudio indica, o professor Cláudio, a radioterapia na recidiva do adenoma pleomórfico, se após a primeira recidiva, a segunda ou a terceira recidiva? Acho uma pergunta Isso, bastante... na literatura, eu acho que obrigado, André, pela pergunta, eu acho que a literatura é muito confusa a esse respeito. O que eu posso lhe dizer é que nós temos por norma, o que existe mais evidência na literatura é que não se deve indicar necessariamente na primeira recidiva, mas a partir da segunda recidiva, a maioria dos autores, e eu concordo com eles, eu acho que deve fazer. O caso daquela menina foi exemplar, quer dizer, eu não operei uma recidiva, eu operei uma persistência, na verdade, né? Ela apresentou uma recidiva da minha operação. Depois, talvez se eu tivesse irradiado ela logo depois e tivesse considerado aquilo uma segunda recidiva, ela não teria tido essa outra recidiva e, de fato, ela foi irradiada e não teve mais nenhuma recidiva. Eu já tive alguns pacientes que esse foi o critério que nós utilizamos. Agora, se você vir uma primeira recidiva com aquela distribuição absolutamente tenebrosa, né, que você tem brotinhos de adenoma pleomórfico entre as fibras do músculo masseter, por exemplo, que é difícil entender como aquilo foi chegar lá, né? Você tem, e que não tem fibrose, quer dizer, aquilo não foi operado antes, mas isso eu vi, e mais de uma vez já. Então, mesmo numa primeira recidiva, se você teve que retirar 43 micronódulos, dos quais 40 não apareciam nos exames de imagem, eu acho que esse caso é bom fazer uma irradiação. Quer dizer, não existe uma regra rígida para isso. Uma recidiva única, aquela moça, por exemplo, que nós fizemos a operação, era a primeira recidiva, na verdade a primeira persistência também, temos que diferenciar. Ela não foi irradiada e eu a acompanhei por mais de 10 anos, que é pouco tempo ainda, mas ela se mudou do país e eu não a vi mais, sem nenhuma recidiva. Mas é pouco tempo ainda, né? Espero ter respondido a pergunta, né? Agora, professor, talvez as duas últimas, a gente tem aqui mais 5 minutinhos para responder as duas. Primeiro, professor, quem pergunta é o nosso amigo Gabriel Manfro, um grande cirurgião de cabeça e pescoço, faz muito bem reconstrução. Quando que você, professor, acha que relativamente na região superficial da parótida, onde não há claro limite profundo, e se há invasão do parênquima da glândula, quando que está indicado a parotidectomia superficial no limite da ressecção deste tumor de pele? Gabriel, obrigado pela pergunta. Gabriel é muito querido e é um dos meus orientandos de doutorado, inclusive. É uma pergunta muito inteligente e eu já publiquei, inclusive, artigos sobre esse assunto. Um dos primeiros artigos que eu publiquei em 1985 foi exatamente sobre isso, o papel da parotidectomia nos tumores de pele de cabeça e pescoço, na revista da Associação Paulista de Medicina, né, que hoje é o São Paulo Medical Journal. Eu chamo de parotidectomia tática, Gabriel. Ou seja, quando é um carcinoma basocelular em cima da parótida, ou mesmo um epidermoide, ou um sarcoma, alguma coisa, quando não existe paralisia facial, e você quer ter certeza que você não vai lesar os ramos do facial, principalmente os ramos mais anteriores, que são bem superficiais aqui na frente, eu faço o que eu chamo de parotidectomia tática.
E é muito interessante, eu operei um caso com a minha esposa, para quem não sabe, é dermatologista e foi a introdutora da cirurgia de Mohs no Brasil. E nós operamos um caso juntos de uma paciente americana que fez Photodynamic Therapy, PDT, como é que chama isso? Terapia fotodinâmica de um carcinoma vasocelular de pele aqui, na região parotídea. Foi muito interessante porque foi um desastre de tratamento, porque no caso dela, pelo menos, a terapia fotodinâmica tratou do tumor na parte superficial. Entretanto, na parte mais profunda, sobrou tumor. E foi aí que foi feita a cirurgia de Mohs, foi reoperada, e eu tenho fotos disso que mostram que eu tive que dissecar os ramos mais terminais do nervo facial, principalmente o zigomático, bucal, bucinador, e um pedaço do mandibular marginal que estava encostado no tumor remanescente depois de uma PDT. E eu já vi em reoperações de tumores recidivados de pele uma proximidade muito grande com o nervo facial. Então, eu sou muito liberal de indicar uma parotidectomia tática, apenas tática, para você oferecer uma margem, é isso que você perguntou, para oferecer uma margem profunda com segurança, ou, em caso de invasão, você remover e reconstruir o nervo. Eu desenvolvi uma técnica, inclusive, que eu também não publiquei, de monitorização de nervo, na qual eu tenho um buraco aqui, por exemplo, eu enfio o estilete do monitor de nervo mais além e vou mapeando o trajeto do nervo, do ramo do facial, e eu faço marcas na pele por fora com a caneta estéreo. Então, eu consigo com isso desenhar sem abrir, apenas pelo buraco de ressecção do tumor, onde está passando aquele ramo de nervo. Não sei se eu fui claro. Quer dizer, tem que ser um estilete fino, claro, do monitor de nervo, estimulador. Então você consegue, se você estimular pela pele, não adianta, ele não funciona porque a camada de queratina impede a transmissão da eletricidade. Mas se você entrar pelo subcutâneo, você consegue nitidamente, põe em 1 ou 2 miliamperes e você consegue nitidamente mapear o nervo, saber onde ele está, para, se for necessário, abordá-lo mais diretamente. Essa é uma variação da parotidectomia. Mas eu sou absolutamente liberal em fazer uma parotidectomia que eu chamo de tática nessas circunstâncias. Acho que ele perguntou uma outra coisa também, Gabriel, né? Ou foi só isso, né? Acho que foi só isso. Última pergunta agora, professor, para encerrar. Se o senhor é um participante anônimo, tá? Não falou o nome, mas se você já teve a experiência de ver um carcinoma espinocelular primário da parótida. Já. É muito raro. É um tumor agressivo, é um tumor de alto grau. E a grande dificuldade aí, muitas vezes, é diferenciar entre um tumor primário de parótida, que é raro, eu só vi um caso até hoje, e uma metástase de um carcinoma epidermoide acestada dentro da parótida, que é muito mais frequente, né, para um linfonodo, né. Legal. Queria te agradecer, professor Cláudio Cerneia, a sua presteza, colaboração, pontualidade, sua enorme gentileza em poder colaborar com o nosso curso para residentes da Associação Paulista de Medicina, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço Regional São Paulo. E deixo aqui meus cumprimentos e nossa gratidão ao querido amigo Cláudio Cerneia por ter ajudado a gente aí nessa noite. Muito obrigado pela paciência de todos. Tivemos uma boa audiência, tivemos aqui 52 participantes ouvintes, o que nos deixa muito honrado. Muito obrigado. Professor Cláudio, palavras finais, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade, né, e realmente cumprimentar vocês por essa iniciativa, né, eu acho que é crucial. Eu, na palestra que eu dei no Congresso Brasileiro de Cirurgia desse ano, eu elogiei publicamente essa iniciativa, porque nessas épocas bicudas, né, de pandemia, esse tipo de interação é crucial para os nossos residentes, particularmente no período em que a atividade cirúrgica em todo o Brasil para os residentes cirúrgicos esteve tão prejudicada por essa pandemia, né? Então, eu é que agradeço. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, fiquem em paz, que Deus acompanhe todos, um beijo no coração de todos. Boa noite a todos. Boa noite.